Olá, nosso programa de hoje é sobre a dengue e, infelizmente, a cidade de Uberlândia atingiu o primeiro lugar no estado de Minas Gerais de contaminação. Por esse motivo e por vários outros, a nossa produção convidou a doutora Simone Martins Ferreira, que é clínica médica e infectologista do Hospital Santa Clara, e também Edmar Olegário de Campos, que é o coordenador do programa de combate à dengue. E é justamente sobre isso o programa. Vamos combater a dengue juntos? Eu tenho certeza que posso contar com a sua presença. O programa está apenas começando. Até já! Sejam bem-vindos a mais um programa, o Guinei Bisneto, no seu canal 15, o canal da gente. E a satisfação em tê-lo na audiência é sempre muito importante, mas não a satisfação sobre o assunto do momento. O assunto de agora é sobre dengue e as informações que eu tenho e que você também deve conhecer é que a cidade de Uberlândia obtém a situação mais grave do estado de Minas Gerais. E eu trouxe duas pessoas distintas, conhecedoras do assunto, para conversar conosco. Seja bem-vinda a doutora Simone Martins Ferreira, que é clínica médica e infectologista do Hospital Santa Clara. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Guinei, bom dia, boa tarde. Né? Seja bem-vinda. Obrigada. E o Edmar Olegário de Campos, que é coordenador do programa de combate à dengue. Seja bem-vindo, Edmar. Obrigado, Guinei. E eu primeiro quero saber de vocês se essa frase tão séria, dura, real, né? Ela é verdadeira e até que ponto? Uberlândia é a cidade mais preocupante do estado de Minas? Isso é fato? Em questão a números, a gente pode dizer que existe essa preocupação em relação à notificação dos casos. Mas primeiro a gente pensa no tamanho, em relação à infraestrutura, em relação a quantas pessoas que passam pelo município. Então é um município que tem um fluxo muito grande, então todos os municípios pequenos eles fazem atendimento também no município de Uberlândia. Então, devido a esse fluxo, devido ao grande número de notificações, não sei se pode ser considerado o mais preocupante do estado, mas é um dos mais preocupantes, sim. Doutora Simone, todo mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue ou tem um específico? Não, toda a dengue é transmitida pela Aedes aegypti, mas desde que ele esteja contaminado. Sim. O vírus tem que estar fazendo um ciclo naquele inseto no momento que ele pica a pessoa para ser infectante, senão ele não é transmissor. Sim, tem o Aedes sem estar contaminado. Ele sendo Aedes aegypti, ele já é capaz? Ele é capaz. E ele estando contaminado? Exatamente. Ele pode ser macho? A pessoa fêmea. Tá vendo? É o mosquito fêmea. Só a fêmea. É o mosquito fêmea Só a fêmea que passa. Exatamente. Essas designações a população desconhece, né, Edmar? Algumas relações a população conhece, até devido à grande informação e talvez essa carência de informação que as pessoas têm e que com os agentes no trabalho de campo elas perguntam, então elas questionam se realmente todo mosquito faz esse papel, se só é o Aedes aegypti que realmente tem essa função e não é. E é outro fator também que a gente associa com o crescimento dos números, dos índices, que é a presença do Aedes albopictus também, que, por exemplo, em Uberlândia teve uma taxa crescente em relação às pesquisas anteriores, então teve representatividade nos dados. E essa questão realmente da fêmea, muitos não sabem, então pensam que qualquer mosquito realmente tem essa capacidade, mas não tem. E a gente também não vai ter a capacidade de saber se aquele mosquito que está chegando ali é fêmea ou macho, né, doutora? Então, é uma característica importante, não sei se eu vou te antecipar a pergunta, mas a questão do horário, de picar, e a pessoa às vezes fica com a expectativa que picou e vai coçar, e que vai perceber que foi picado, não é assim, né? Não, mas teoricamente não coça. É o horário? O horário predominantemente de manhã, no final da tarde, ou mesmo durante o dia, mesmo com muito calor, na sombra, também ele pica, só que a pessoa não vai perceber. Ela não vai coçar, não vai perceber que foi picada. É imperceptível, então? Não coça, não tem prurido, né, após a picada. Então não dá para se perceber que foi picado. Fica mais difícil então, né, Edmar?
Tem essa questão, primeira questão do horário, que as pessoas pensam, então é só no período da manhã. Não, é o período de atividade realmente principal, mas existem os outros períodos também que podem acontecer. Então as pessoas pensam, então de noite eu estou protegido. Não, porque a atividade principal realmente é nesses períodos, o período inicial da manhã, no fim da tarde. Mas os outros períodos também são passíveis aí de uma picada. Olha, várias são as perguntas que eu quero fazer para ambos, sobretudo na questão de especificação, pelo fato de que tem a dengue hemorrágica também, que é muito mais séria. Mas nós temos um vídeo que eu quero dividir com vocês. Por favor. Bom, as orientações todo mundo já conhece. A gente pode ter a certeza de que nós somos um povo mal educado, por isso que a transmissão ela se alastrou? Não sei se a gente pode falar dessa forma, porque parece que a gente joga toda a responsabilidade em cima da população. Então acho que a gente tem, nesses últimos tempos, a gente tem pensado uma estratégia diferente, que é trabalhar principalmente com mobilização social e tentar trazer a população para o nosso lado. Fazendo o papel, que é o papel real da população, que é um papel de contribuinte. Então é colaborar. Não só pensar que o agente vai lá no imóvel, que ele vai fazer o trabalho e que ele vai fazer uma crítica em relação ao que está lá. Até porque, como você deixou bem claro, todos sabem dessas informações. Exatamente. Ninguém tem dúvida de quais são os procedimentos. Existem particularidades, por exemplo, em relação a uma calha, em relação talvez a uma caixa de passagem. E essas orientações são feitas regularmente em todos os domicílios. O que falta realmente é a preocupação em tempos onde não acontece a epidemia. Então acho que esse é o grande problema, porque na epidemia todo mundo realmente fica bem apavorado em relação à situação, vendo os vizinhos tendo aí casos de dengue e se preocupam simplesmente naquela situação, esquecem que em outubro a gente volta aí com a época de crítica em relação à temperatura, então a gente volta com aquele desenvolvimento normal e o ciclo normal do vetor para a doença. Simone, tem muitas perguntas, mas os seus pacientes, eles te fazem alguma pergunta que você queira elucidar agora, que seja de grande contribuição, não só para mim, para o telespectador, mas para o Edmar também? Eu acho interessante a gente lembrar que culturalmente a gente acha que qualquer virose ou doença viral, ela é leve, ela é talvez insignificante, que não mereça o devido cuidado. Especificamente para a dengue, que é uma doença viral, ela pode evoluir normalmente assim, com um final tranquilo, mas ela tem que ter uma assistência junto com o médico. Né? Você passar desapercebido o momento adequado da avaliação, verificar se aquele paciente tem possibilidade de evoluir para uma dengue hemorrágica, às vezes a pessoa não valoriza isso e chega muito tarde, ou já tendo as complicações. Se ele vier com antecedência, no começo do quadro, a gente tem possibilidade de conduzir bem o quadro e evitar complicações, tanto na orientação do paciente, que não deve usar alguns tipos de medicamento, tipo aspirina, ou aquele paciente que já usa por alguma comorbidade, aí, por hipertensão, por AVC, ou por insuficiência coronariana, usa, por exemplo, aspirina, anticoagulantes, ele tem que suspender o uso da medicação na suspeita da dengue, né, ou com queda de plaquetas, em acordo com o cardiologista. A gente vai conversar isso com o cardiologista e ver o risco-benefício. Perfeito. Porque às vezes a gente não valoriza isso, né? E a gente tem que cuidar. A negligência do paciente complica o trabalho de às vocês. Vezes, exatamente. Às vezes a própria iniciativa do paciente, eu estou com febre, eu vou iniciar um antibiótico. Ele mascara o quadro. Piora. Então tem tanto evitar complicação na evolução natural da doença, quanto você piorar o quadro também usando medicamento por conta própria. E que dificulta o diagnóstico de vocês, né? Exatamente, dificulta o diagnóstico e aumenta o risco de complicações. Em qualquer situação que se fala de saúde, é muito importante ter a certeza de que a medicina preventiva é sempre a mais inteligente. Não é mesmo, doutora Simone? Exatamente.
Porque a gente se automedicando complica. Negligenciando, protelando também, e ainda se automedicando, vai mascarar o problema para vocês. Exatamente. E vai ficar difícil diagnosticar. Às vezes pode atrapalhar até a própria evolução da doença, além de retardar o diagnóstico, né? Quais são os primeiros sintomas? Então, inicialmente, depois da picada, vai ter um período aí de latência para começar os sintomas, 3 até 5 dias após a picada. Picou, de 3 a 5 dias é que eu vou começar a sentir alguma coisa. Exatamente. E quais são esses sintomas? Então, o que mais chama atenção é uma gama muito grande de intensidade e de sintomas. Eles podem vir de intensidade variável de uma pessoa para outra. Por isso, algumas pessoas não valorizam o sintoma, porque não foi aquela dor intensa. Mas então ela pode vir aonde? Mialgia, que é a dor muscular, que ela pode vir no corpo todo, dor nos olhos, que também é uma dor muscular, que é nos músculos dos olhos, a dor de cabeça, febre, náuseas. Alguns casos até confundem o diagnóstico e 25% dos pacientes têm queixa de dor de garganta. Quando você avalia, faz o exame, não se encontra alteração, mas o paciente sente a dor de garganta. Entendi. Então confunde, às vezes acha que é uma gripe e não vai. Então, e febre alta, é o que mais chama atenção, né? A febre alta, que abre o quadro todo. Febre alta, dor no corpo. 5, 6 sintomas aí, né, Edmar, que a gente tem que ficar de olho. E que realmente pode confundir por achar que é um resfriado. Sim, acho que não só confunde também com resfriado, como confunde também com as outras possibilidades aí que a gente está encontrando, principalmente em 2015, que agora a gente tem o Zika vírus, né, que ainda não teve um posicionamento realmente oficial do Ministério da Saúde, mas também que apresenta características até considerado como doença prima em relação à dengue, a chikungunya também, que apresenta alguns sintomas também que são bem próximos e bem parecidos. Então acho que são várias viroses que se acumularam, principalmente em 2015, que não chegaram simplesmente em 2015, mas que voltaram, emergiram novamente em 2015 e que fizeram talvez até uma confusão aí em relação a tudo que já foi notificado e diagnosticado. Perfeito. Olha, no bloco anterior eu havia levantado a questão se nós podemos nos despreocupar agora que a temperatura caiu. De forma nenhuma a gente pode se despreocupar, até porque agora realmente no finalzinho desse período de maio que a gente espera um decaimento drástico em relação ao número de casos, é agora que os ovos realmente ficam presos nos reservatórios, até por mais de 400 dias, mais ou menos uma média de 450 dias, esperando aí o período de chuva, esperando um posicionamento em relação à presença de umidade, para que esses ovos possam eclodir. Até por sinal, eu quero que você continue a sua fala, e a Simone também pode ajudar, sobre essa curva endêmica da dengue, que o nosso telespectador está vendo aquele gráfico que a gente teve em mãos. O que a gente pode falar desse gráfico? É assustador, né? A gente tem na verdade, o primeiro momento em relação à epidemia foi característico no meio de março, né? Então, na metade de março, o município decretou a epidemia, assim como vários outros, que realmente foi um pico máximo em relação... Março foi lá em cima. Isso. E aí está tendo até historicamente em relação a anos anteriores, e agora a tendência realmente é cair. Decrescendo, sim, mas de uma maneira gradativa, não é assim, acabou. O objetivo, logicamente, de vocês, da área da saúde médica, é erradicar isso, mas isso está muito longe, isso é meio utópico, num país tropical, sobretudo. Porque tem dengue nos Estados Unidos? Tem dengue na Europa? Tem dengue nos Estados Unidos. Tropical, né? Subtropical, África, né? Esses ambientes quentes mesmo, com a temperatura mais alta, né? Os povos do primeiro mundo, do hemisfério norte, têm dengue, mas de uma maneira mais sucinta, digamos assim. Exatamente. Existe até, por exemplo, uma comparação em relação à região sul do Brasil, que no sul a gente tem pouquíssimos casos de notificações, mas nesse momento, em 2015, a gente tem elevados números também. Olha só. Pelo aumento da temperatura. Exatamente. E que também influencia na umidade, né? Porque não é só a questão da temperatura. A gente não pode ficar pensando só na questão climática, né? Exatamente. Acho que essa questão que você tocou em relação a erradicar, acho que é uma relação muito difícil, né? Até porque a gente trabalha com controle. Então a gente tenta trabalhar com o mínimo possível de casos. E as alternativas que tem para frente, tem as alternativas em relação à vacina específica para a dengue nesse momento, que estão
pelo menos em 3 núcleos aí de pesquisa nas fases finais de teste. Nós temos perguntas dos telespectadores. Vamos assistir? Eu que já tive dengue, qual é o risco de eu ter novamente? A possibilidade de contrair a dengue mais de uma vez é possível. Nós temos 4 sorotipos. Eu já ouvi, assim, pessoas que, nossa, é a minha terceira dengue. Eu falo, gente, você está falando assim com felicidade, marcando ali, né? É a minha terceira. Bom, eu nunca, vocês já pegaram? Não peguei. Você já? Já. Eu não. Acho que é um ponto... Talvez falta de fazer documentação. Fazer a sua sorologia que talvez dê. É mesmo? Possivelmente. Às vezes passa desapercebido, porque às vezes os sintomas são leves, pode vir leves. E você às vezes não se atenta para aquilo, não vai fazer o exame e não faz o diagnóstico. E aí, com esse lado sutil, por ter vindo leve, ela também foi embora? Foi embora, sem fazer diagnóstico. Então, em relação a contrair novamente dengue, sim, porque tem 4 sorotipos diferentes. Quando você contrai um dos sorotipos, você pode ter algum tipo de imunidade leve, que dura um período mais curto, contra os outros sorotipos, mas isso não te assegura de não contaminar pelos outros. Isso é um fator interessante também, porque a gente tem 4 sorotipos circulantes no Brasil. Então a gente tem o 5º sorotipo já circulante na região da Ásia. Então a gente já tem uma dengue tipo 5, um subtipo que não existe previsão em relação à chegada aqui, não tem caso notificado. E também a relação que a doutora Simone falou, que muitos pacientes também são assintomáticos para a doença. Então existe uma parcela de pacientes assintomáticos que podem ter tido dengue, só que realmente não apresentaram sintomas. Quando você faz o teste, só para a gente ter uma noção disso, quando você faz o teste para diagnosticar aquele sintoma vigente... Como que é às feito vezes, o teste? Tem 2 tipos de exame que é feito. Quando é feito mais no início de evolução da doença, aí você vai pesquisar parte do vírus no exame. Na fase mais... Exame de sangue, Se você fizer o teste, você vir após o 7º dia, 6º, 7º dia de evolução, aí já é um outro tipo de teste que você vai dosar o seu anticorpo contra o vírus, a sua defesa contra o vírus. Né? Então, quando a gente vai fazer algum teste para o paciente, possivelmente nessa última etapa, nessa fase final, que a gente vai pedir o anticorpo, às vezes ele já vem com... Porque são 2 tipos de anticorpos que a gente tem. Um que vai mostrar que você está infectado recente e o outro que você já teve ou não uma infecção no passado. Então, muitos pacientes vêm com teste positivo para a infecção do passado e não foi feito exame na época, não se sabia que ele tinha E não tem essa coisa dengue. Da segunda ser mais forte que a primeira? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser o contrário. Teve uma fortíssima primeira vez e a segunda foi mais branda. Porque isso depende do vírus e depende do hospedeiro, no caso o homem. Depende do tipo de resposta. Se for uma resposta inadequada, ela pode ser uma resposta inadequada desde a primeira infecção. A gente vai deixar para o terceiro e último bloco a questão mais séria, que é a dengue hemorrágica, mas eu estou impressionado aí com o dengue tipo 5, já está nessa evolução. Sim. Não circulante no Brasil, né? Você falou que é onde? Na região da Ásia. Da Ásia. Bom, a gente, para terminar, tem mais uma pergunta, né, produção? Vamos lá? Eu queria saber se a água do descongelamento da geladeira, ela é obrigatória tirar do recipiente com risco de ter dengue. Boa essa, né? Essa é uma questão que aparece não só para aquele reservatório de água dentro do domicílio, quanto aqueles reservatórios de umidificadores. Todos têm o mesmo reservatório que acumulam água e que pode ter acesso aí para vetor. Então a gente encontra sim as alternativas. Ou é fazer realmente a retirada regular dessa água, ou alguns já fazem o procedimento de colocar o detergente, né, nesses reservatórios, porque o detergente impede que a larva se prolifere e que faça um mecanismo de respiração. Então é uma possibilidade. Todo cuidado é pouco e o seguro morreu de velho. Sim. Essa que é a verdade. Para a gente terminar esse bloco e passar para o terceiro, vamos chamar o break comercial. O vídeo que a gente assistiu mostra que 90% dos casos estão dentro das residências. Quer dizer, você é responsável. Vocês atendem pessoas de várias cidades aqui adjacentes, né? Então vocês acabam respondendo e sendo responsáveis por uma região muito maior do que apenas a cidade de Uberlândia, né, Simone? É isso. De acordo com a estatística do Ministério da Saúde, a gente teve um aumento aí de 240% de casos de dengue esse ano.
Então as pessoas vão para o hospital, os hospitais estão todos lotados. Numa cidade pequena que não tem condições de atender aquele paciente, ele vem, as cidades próximas, Uberlândia, vem para a cidade. Esse número, comparando com a sua carreira médica em anos anteriores, ele te assusta? Bastante. Teve um pico ou uma maior incidência de dengue no ano de 2013. Aí, no ano de 2014, tem essa, talvez por maior atenção da população, com maior cuidado, porque teve aquela epidemia em 2013, o ano seguinte já tem um pouco mais de cuidado, talvez a epidemia diminui, o número de casos diminui. Como o ano passado diminuiu um pouquinho o número de casos, maior controle, as pessoas talvez deixam de tomar, exatamente, deixam de tomar aquele cuidado, e esse ano aumentou muito. É muito desconfortável. Como você falou essa questão do músculo, aqui na pálpebra a gente tem músculo, né? Você não consegue levantar os olhos, né? Mas são os músculos atrás do olho, o retroocular. Que aí você fica ali deitado mesmo, né? Uma coisa que quem podia falar sobre essa questão da dor nos olhos, que pode confundir, o paciente, se tiver turvação da visão, aí não é só a dor muscular, ele pode ser a manifestação da dengue hemorrágica. Então, não só a dor nos olhos, sem ficar atento, mas se tiver uma turvação da visão, também na evolução da febre, mialgia, dor no corpo, né? Boa colocação. Edmar, como foi colocado aqui, 2013 houve a epidemia, 2014 um relaxamento que houve um controle, 2015 a epidemia volta, 2016 a gente vai estar mais ou menos controlado? Foi uma ressalva importante pensar que 2014 realmente foi um ano positivo em relação ao controle vetorial, que realmente foi. Os números abaixaram aí bem em relação a 2013, que historicamente foi o epidêmico. A gente teve muito óbito na região. A gente volta agora com 2015 também com uma situação até superior em relação aos dados de 2013. Então, é difícil afirmar que é simplesmente relacionado à questão da população, porque a gente também tem muita interferência climática. A gente tem aí uma condição bem diferente de 2014 em relação a 2015 também. Mas se houver uma boa conduta da população... Claro. É por isso que a gente sempre conta com esse auxílio, porque a interferência climática ela influencia muito, porque a população realmente muito se abstém em relação aos cuidados que devem ter. Bom, a gente falou sobre a dengue clássica, né? Digamos a comum. Independente das 5 que você disse que existe na Ásia, mas nós estamos aqui nos deparando também com vários casos da dengue hemorrágica, que ela realmente é assustadora, né, doutora Simone? É verdade. É uma incidência em torno de 5% dos casos. 5%? 5% dos casos notificados de dengue. Mas é uma situação muito preocupante, grave. Mas totalmente prevenível também. O paciente tem que estar indo um atendimento médico, ele vai começar os exames desde o começo do quadro clínico, viu-se que está evoluindo com queda de plaquetas, está alterando a concentração do sangue, aquilo ali vai ser vigiado mais de perto. Ele vai tomar o devido cuidado. O estado drástico e trágico da doença é quando você começa a se esvair em sangue? Não, essa fase provavelmente já é uma fase evolutiva mais adiante, né? Ele pode ter sintomas discretos de gengiva, sangramento de gengiva, turvação visual, muita dor abdominal, que pode ser sinal que já está tendo algum extravasamento de líquido para fora dos vasos, muita Por isso, o acompanhamento médico ele é marcante. Normalmente ele por volta, após o 5º dia, quando começa a cair febre, aí ele começa a ter esses sintomas. Vamos ouvir mais uma pergunta, porque o programa está acabando. Eu gostaria de saber se existe algum medicamento para prevenir o contágio da dengue no ser humano. É verdade, né? Tem tanta vacina aí, né? E para dengue? A única prevenção é evitar que o mosquito se prolifere, né? Edmar? Não existe medicamentos realmente, existe a possibilidade da vacina ser aprovada na fase de testes final aí, mas também que tem certo nível de eficiência e que realmente não vai imunizar todos com relação à doença. Olha, o que eu queria deixar claro para vocês é que, de forma alguma, como o Edmar colocou, eu estou colocando a culpa e a responsabilidade na população. Mas eu coloco, sim, uma grande parcela de responsabilidade na sociedade, porque uma boa conduta vai fazer com que a gente abrace a administração pública e dê a mão para a área médica também, para que todos juntos, nesse esforço coletivo, a gente mande esse mosquito para o lugar merecido dele, né? Tem uma peculiaridade, Guinei, no último 1, 2 anos, nós estamos vendo falar na escassez da água.
Então, todo mundo que está empenhado, envolvido nessa questão, está fazendo reservatório em casa de água, né? Então, isso é muito importante. Piscina Talvez aberta. um dos motivos desse surto mesmo, de ter piorado os números, né, da dengue esse ano, talvez possa ser isso. Simone, uma frase de efeito, um puxão de orelha, fique à vontade. Eu acho que o controle da dengue depende muito mais da população do que do médico ou do poder público, né? Eu acho que todo mundo pode contribuir nesse sentido e evitar que a coisa vai se complicando a cada ano, né? Simone, muito obrigado. Eu Obrigado, que agradeço. Edmar. De suma importância a presença de vocês aqui e também a sua audiência. Na semana que vem, a gente vem com mais informação. Contribua conosco com a sua opinião através de pautas. É só você escrever no e-mail que está aqui no rodapé do seu vídeo. Obrigado pela audiência e até lá.